Estamos mais uma vez aqui neste momento para darmos continuação ao estudo das nossas lições. Hoje, o cristão visto do lado de fora, né? Já foi estudado esse tema e hoje, na continuação, vamos ver como deve ser o cristão visto por fora, né? Nós estudamos o cristão visto por dentro, agora vamos estudar o cristão visto pelo lado de fora. Nós temos um verso para meditação que está em Provérbios capítulo 22, verso 1, que diz assim: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e o favor é melhor do que a prata e o ouro. Está lá em Provérbios 22, 1. A nossa primeira pergunta: qual é uma prova de alguém estar justificado ou não? Esta é uma questão que nós podemos ler na Bíblia, em Romanos capítulo 2, do verso 17 ao 24. Então, Romanos capítulo 2, verso 17 ao 24. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruídos na lei, que estás persuadido de que és guia de cego, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestres de criança, tendo na lei forma de sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abomina os ídolos e lhes rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Isso é o que Paulo, enfatizando a questão da justificação, né? Quando nós dizemos o que somos e não vivemos aquilo que pregamos. E no primeiro Mensagem Escolhida, na página 397, os que são justificados pela fé devem ter no coração o desejo de andar nos caminhos do Senhor. É uma prova de não estar o homem justificado pela fé, não corresponder em suas obras à sua profissão. Diz Tiago: bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Tiago 2, verso 22. A fé que não produz boas obras não justifica a alma. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago 2, 24. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4, 3. Então nós podemos ver por aí que qual é a prova de alguém estar justificado ou não? É se as suas obras correspondem à sua profissão de fé, né? Porque não é só pela fé que nós somos justificados, e sim pelas obras também, porque assim foi Abraão justificado diante de Deus, né? A sua justiça foi imputada a ele, porque as obras de Abraão correspondiam à sua profissão de fé. A pergunta 2. Do que depende mais nossa influência? Daquilo que dizemos ou do que somos, né? No livro de Provérbios, no capítulo 20, do verso 6 ao 10, muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? 2 pesos e 2 medidas, uns e outros, são abomináveis ao Senhor. O que é que nós podemos compreender, né? Aqui no Desejar de Todas as Nações, na página 142, ele diz o seguinte: nossa influência sobre outros não depende tanto do que dizemos, mas do que somos. Por aí, pelo que Provérbios, né? Nós lemos no livro de Provérbios, como o que está aqui no livro do Desejar de Todas as Nações,
nós podemos compreender que não é só o que falamos, mas a nossa influência é muito maior quando nós vivemos o que professamos crer. Nós podemos ver que lá em Provérbios, ele fala sobre as pessoas que falam de si mesmo, né? Tentam mostrar de si mesmo a alguém. Isso nós não precisamos fazer quando nós vivemos aquilo que nós pregamos. Nós temos que mostrar a nossa fé pelas nossas obras, né? Muitos vão acreditar na nossa fé porque as obras correspondem à fé. É por isso que aqui no Desejar de Todas as Nações diz que a nossa influência sobre outros depende mais do que somos do que falamos. Vamos para a terceira pergunta. Qual é o mais poderoso argumento em favor da verdade? Eu acho essa pergunta em particular muito importante, porque muitas vezes nós argumentamos quanto ao que cremos, né, para fazer com que outras pessoas compreendam a nossa fé. Mas, na verdade, é a nossa vida, o nosso dia a dia que vai mostrar realmente o que nós cremos. Não é só no que eu falo que as pessoas vão olhar e ver, eles vão mais ver aquilo que eu vivo, né? Nós vamos ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, de 1 a 4, nós vamos ver o que é que o apóstolo Paulo também nos instrui a esse respeito. Então, no capítulo 3, ele diz: começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estando já manifesto como carta de Cristo, produzido pelo nosso ministério, escrito não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, né? E Paulo está mostrando que nós não precisamos de carta de recomendação quando nós vivemos aquilo que pregamos. Não é preciso nós ficar falando das coisas que nós fazemos, né? As outras pessoas é que devem ver. Se há algum comentário a fazer, são as pessoas que devem fazer e não nós, né? Mas ainda continuando na pergunta, nós temos aqui no terceiro testemunho seleto mundial, na página 289 a 290. Não é somente pregando a verdade ou distribuindo literaturas que seremos testemunhas de Deus. Lembramos-nos de que uma vida semelhante à de Cristo é o mais poderoso argumento que pode ser apresentado em favor do cristianismo. E que o cristão, que não é fiel à sua profissão, causa mais dano ao mundo do que um mundano. Nem todos os livros escritos poderiam substituir uma vida santa. Os homens acreditarão não no que o ministro prega, mas no que a igreja pratica em sua vida. Frequentemente, a influência do sermão pregado do púlpito é anulado pelo sermão vivido pelos que professam ser partidários da verdade. É muito claro, né? Vamos continuar na pergunta 4. Como se manifesta a verdadeira religião? Nós temos aqui um comentário bíblico de Provérbios capítulo 20, verso 11, e também no livro do Desejar de Todas as Nações, na página 307. Nós vamos comentar primeiro, né, vamos ver a leitura de Provérbios capítulo 20, verso 11. Até a criança se dá a conhecer por suas ações, se o que faz é puro e reto. Quando nós olhamos para uma criança comportada e obediente, nós vamos julgar o quê? Suas ações ou quem está criando, quem está ensinando essas crianças? Então, por isso que diz que até as crianças você conhece ela pelo comportamento dela, né? E no texto bíblico, né, de Desejar de Todas as Nações, aliás, no Espírito de Profecia, a religião da Bíblia não deve ser confinada dentro da capa de um livro ou entre as paredes de uma igreja,
nem ser manifestada acidentalmente para nosso proveito, sendo então posto de novo à parte, à margem. Cumpre santificar a vida diária, manifestar-se em toda a transação de negócio e em todas as relações sociais. Resumindo nessas perguntas que nós aqui descrevemos, e comentamos, nós podemos ver que um cristão visto do lado de fora é muito mais importante do que o que ele mesmo fala, E não é só indo na igreja, só fazendo obras de caridade, não é só falando que nós vamos ser testemunhas vivas de Deus, mas é vivendo uma vida santificada, É vivendo o dia a dia, é colocando no nosso trabalho, no nosso modo de viver, de conversar, de confraternizar com o nosso próximo, é que nós vamos poder testemunhar de Deus na realidade. Que Deus possa nos abençoar, que todos os que acompanham esse estudo possam vislumbrar o objetivo desse trabalho, dessas perguntas que são tão importantes, porque não é só importante nós dizermos que somos cristãos, mas o mais importante é vivermos aquilo que dizemos. Amém. Um bom dia para os irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nós vamos então colaborar com o estudo da lição de número 4, com a pergunta de número 5 e assim sucessivo. Aqui a pergunta de número 5 fala assim: embora a mudança se dê primeiro no interior, haverá diferença da vida que se levava antes? A Pena Inspirada nos fala e a Bíblia nos revela em Efésios 4, 25 a 32. Aqui fala no texto da lição, que fala: conquanto a obra do Espírito seja silenciosa e imperceptível, seus efeitos são manifestos. Se o coração for renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho desse fato. Se bem que nada possamos fazer para mudar o coração ou pôr-nos em harmonia com Deus. Se bem que não devemos absolutamente confiar em nós mesmos ou em nossas boas obras. Nossa vida revelará se a graça de Deus está habitando em nós. Ver se há mudança no caráter, nos hábitos e atitudes. Será claro e positivo o contraste entre os que foram e os que são. O caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e dos atos costumeiros. Segundo a palavra de Deus, nós não podemos ser sepulcro caiado, uma coisa por fora e uma coisa por dentro. Mais uma vez compartilharemos com os irmãos a pergunta de número 6. Pode alguém apresentar-se correto por fora e não estar justificado? Por que muitos agem assim? Nós sabemos a distinção das virgens loucas e as prudentes. Tanto uma quanto a outra defende e age igualmente. Por isso que eu falei anteriormente, nós não podemos ser sepulcro caiado, como os judeus no passado eram. Aqui está relatando em Lucas 18, de 9 a 14. A Pena Inspirada nos revela: é verdade que pode haver um modo de proceder exteriormente correto, sem o poder regenerador de Cristo. O amor da influência e o desejo da estima alheia poderão determinar uma vida bem ordenada. O respeito próprio poderá levar-nos a evitar a aparência do mal. Um coração egoísta poderá praticar as ações generosas. Vemos então, irmãos, o que a Pena Inspirada tem falado para nós. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofreis mais rigoroso juízo. Isso está relatado em Mateus 23, 14. Os fariseus tinham grande influência sobre o povo, e disso se aproveitavam para servir os próprios interesses. Conquistavam a confiança de piedosas viúvas, e então lhes apresentava com o seu dever. Consagra suas propriedades a fins religiosos.
havendo conseguido domínio sobre seus bens. Os astutos calculistas empregavam-nos para seu próprio benefício, para encobrir sua desonestidade. Fazia longas orações em público e grande ostentação de piedade. Essas hipocrisia Cristo declarou que lhes traria maior condenação. A mesma repreensão recai hoje sobre muitos que fazem grande profissão de piedade. Sua vida é manchada de avareza e egoísmo, e todavia lança sobre tudo isso um manto de aparente pureza. E assim, por algum tempo, engana o semelhante, mas não pode enganar a Deus. Ele lê todo o desígnio do coração e julgará todo homem segundo as suas ações. Então nós vemos, irmãos, que nós temos que ser sinceros, tanto quanto externo quanto interno, porque Deus vigia a nossa alma e o nosso coração. Nós muitas vezes enganamos o homem, mas a Deus jamais enganaremos. Mais uma vez, caríssimos, nós vamos cooperar com a pergunta da lição de número 4, a pergunta 7. Que exemplo nos dá Jesus quando temos de enfrentar Satanás e seus agentes? Segundo o que está relatado em João 18, 19 e 24, da palavra de Deus. Iremos complementar com a pena inspirada, revelada pelo Espírito Santo de Deus, essas palavras. A indignação de Cristo era contra a hipocrisia, os crassos pecados pelos quais os homens estavam destruindo a própria alma, enganando o povo e desonrando a Deus. No enganador raciocínio dos sacerdotes e príncipes, distinguia ele a operação de força satânica. Viva e penetrante fora a sua acusação do pecado, mas não proferiu palavras de vingança. Tinha uma santa indignação contra os príncipes das trevas, mas não manifestava nenhuma irritação. Assim, o cristão que vive em harmonia com Deus, possuindo os suaves atributos do amor e da misericórdia, experimentará uma justa indignação contra o pecado, mas não se tomará de paixão por injuriar os que o injuriam. Mesmo enfrentando os que se acham movidos pela força de baixo para manter a falsidade, em Cristo conservará ele ainda a calma e o domínio de si mesmo. Que Deus possa nos dar esse domínio. Nós temos que alcançar esse domínio, em nome de Jesus. Amém. Deus então seja louvado por mais uma participação da pergunta de número 8. Fala assim: que bem fará um cristão em favor do seu próximo? Isso está relatado em Provérbios, que nos dá sequência na palavra de Deus, 29, 7. Aqui fala que o amor é o fundamento da piedade. Qualquer que seja a fé, ninguém tem verdadeiro amor a Deus se não manifestar amor desinteressado pelo seu irmão. Vejamos então, irmãos, o que é piedade. Mas nunca poderemos possuir esse espírito apenas tentando amar os outros. O que é necessário é o amor de Cristo no coração. Primeiro, amamos a Deus, para aprender a amar o nosso próximo. Quando o eu está imerso em Cristo, o amor brota espontaneamente. E esse amor, irmãos, comentário meu, é o amor verdadeiro, é o amor fraternal, é o amor incondicional. Aqui fala, o que é necessário é o amor de Cristo no coração. Quando eu está imerso em Cristo, o amor brota espontaneamente. A perfeição de caráter do cristão é alcançada quando o impulso de auxiliar e abençoar a outros brota constantemente do íntimo. Quando a luz do céu encher o coração e for revelada no semblante. Não é possível que o coração em Cristo que habita seja destituído de amor. Se amarmos a Deus, porque primeiro nos amou, amaremos a todos por quem Cristo morreu. Não podemos entrar em contato com a divindade sem primeiro nos aproximarmos da humanidade. Porque naquele que se assenta no trono do universo,
A divindade e a humanidade estão combinadas. Unidos com Cristo, estamos unidos aos nossos semelhantes, pelos auros elos da cadeia do amor. Então, a piedade e compaixão de Cristo serão manifestas em nossa vida. Não ficaremos esperando os pedidos dos necessitados e infortunados. Não será necessário ouvir clamores para sentir a aflição dos outros. Atender o indigente e o sofredor será tão natural para nós como foi para Cristo fazer o bem. Isso é pesado para nós, irmãos. Nós sabemos essas palavras. Só que saber essas palavras, como nós sabemos, temos estudado, que nem, por exemplo, eu, ao longo dos meus 38 anos de fé, farei agora esse ano, e não ter espontaneamente vivido este amor para com o nosso próximo, independentemente de fé, fala aqui a palavra de Deus, independentemente da nossa religião. Se nós não tivermos esse amor, nós jamais receberemos a chuva serôdia para participarmos com Deus da eternidade. É meu desejo e a minha oração para eu e todos vós. Amém. Vamos estar considerando então a pergunta de número 9. O que é que Deus olha quando boas ações são praticadas? Então diz que Deus olha o que? O motivo que dá sentido às nossas ações, né? Se esses pequenos deveres são cumpridos com contentamento. Mas vamos à leitura da nota, que é uma nota pequena, está no livro Desejado de Todas as Nações, página 615, que nos diz assim: é o motivo que dá sentido às nossas ações, assinalando-as com ignomínia ou elevado valor moral. Não são as grandes coisas que todos os olhos veem, toda a língua louva, que Deus considera mais preciosas. Os pequenos deveres cumpridos com contentamento, as pequeninas dádivas que nos fazem vista e podem parecer destituídas de valor aos olhos humanos, ocupam muitas vezes diante de Deus o mais alto lugar. Um coração de fé e amor é mais precioso para Deus que os mais custosos dons. Na pergunta 10, nos diz assim: que trabalho deve ser feito então com os candidatos ao batismo? Então fala aqui na nota que os candidatos ao batismo não têm sido tão cuidadosamente em relação ao seu discipulado, né? Então, importa a igreja saber se ele meramente adotou o nome de Adventista do sétimo dia ou se realmente se colocaram ao lado do Senhor, renunciando ao mundo e estando disposto a não tocar nada imundo. Antes do batismo, devem ser feitas a eles perguntas relativas às suas experiências, porém, não de modo frio e reservado, e sim com mansidão e bondade, encaminhando-se então os recém-convertidos para o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. E um ponto sobre o qual também cumpre os que abraçam a fé é o assunto do vestuário, né? Então, na segunda parte da pergunta diz o que não deve ser introduzido na nova vida. Então, na nova vida, não pode ser introduzido a idolatria praticada em matéria do vestuário. A leitura nos diz assim: um ponto sobre o qual cumpre instruir os que abraçam a fé é o vestuário, assunto que deve ser cuidadosamente considerado da parte dos recém-conversos. Revela vaidade no tocante à roupa? Acaricia o orgulho de coração? A idolatria praticada em matéria de vestuário é enfermidade moral e não deve ser introduzida na nova vida. Então aqui nós vemos que o assunto do vestuário é um assunto de muita importância para Deus. Diz que até então nas cerimônias dos tabernáculos, Deus especificou
cada detalhe no vestuário dos que deviam oficiar perante ele. Com isso ensinou que tem suas preferências quanto à roupa dos que o servem. Prescrições minuciosas foram por eles dadas em relação à roupa de Arão, por ser esta simbólica. Do mesmo modo, as roupas dos seguidores de Cristo devem ser simbólicas, pois lhes compete representar o que? A Cristo em tudo. Então, essa nota foi extraída partes do 6º Testemunho para a Igreja, 95 e página 96, do 2º Testemunho Seleto Mundial, 393. Vamos aos textos bíblicos das perguntas 9 e 10. O texto da nota 9 está em Provérbios 16, verso 2, que nos diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O texto da nota 10 está em Filipenses 3, versos 7 e 8, que nos diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para conseguir Cristo. Então, amém por essas verdades a nós apresentadas. Vamos então agora à pergunta de número 11. Apesar de o crente fiel prestar a Deus ações de graças, aparentemente sem mancha, como nosso mediador ainda tem que interceder para que sejam aceitas por Deus? Então nós sabemos que quando passa através dos corruptos canais da humanidade, então que as nossas orações e os nossos louvores ficam contaminados e precisam então ser purificados pelo sangue de Cristo. Vamos à leitura que está a primeira mensagem escolhida, 343 e 344, eu vou ler uma parte da nota. Os cultos, as orações, o louvor, a penitente confissão do pecado sobem dos crentes fiéis qual incenso ao santuário celestial, mas passando através dos corruptos canais da humanidade, ficam tão maculados que, a menos que sejam purificados por sangue, jamais podem ser de valor perante Deus. Não ascendem em imaculada pureza, e a menos que o intercessor que está à mão direita de Deus apresente e purifique tudo por sua justiça, não será aceitável a Deus. E a leitura da Bíblia dessa nota está em Jó 9,15. A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Vamos então à pergunta de número 12. Apesar de Cristo ser o nosso modelo, conseguiremos nos igualar a Ele? Será que nós conseguimos? Aqui no livro Cristo Triunfante 203, diz assim: Cristo é nosso modelo, o perfeito e santo exemplo que nos é dado seguir. Não podemos nunca igualar o modelo, mas podemos imitá-lo e nos assemelharmos a ele segundo a nossa capacidade. A outra parte da pergunta diz assim: o que acontecerá conosco muitas vezes ao nos esforçarmos por imitarmos a Cristo? Então diz assim, que havemos de falhar muitas vezes em nossos esforços por copiar o modelo divino. Muitas vezes havemos de prostrar-nos em pranto aos pés de Jesus por motivos de nossas faltas e erros. Mas o que nós não devemos, Não devemos desanimar. Faltas e erros significam práticas de pecados abertos? Faltas e erros não é a mesma coisa que
pecados abertos. Então nós sabemos que se nós sabemos que devemos guardar o sábado e transgredimos a lei de Deus, então nós estamos em pecado aberto, né? Tem uma diferença. E mesmo que acharmos que não temos mais capacidade, então onde residirá a nossa confiança? Então, à medida que desconfiarmos de nossa capacidade, confiaremos na capacidade de quem? Do nosso Redentor. E renderemos então louvor a Deus, que é a nossa salvação, que é a salvação de nossa face e o nosso Deus. Esse texto está em Primeira Mensagem Escolhida 337. Vamos aos textos da Bíblia. O primeiro texto está em Salmos 18, verso 30 ao 32. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Agora o verso 19, o capítulo 19, o versículo 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Olha que texto maravilhoso. Agora vamos para 2 Coríntios 12, versos 9 ao 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que essa também possa ser a nossa confiança, né? Que tudo que nós necessitarmos possamos colocar então aos pés de Jesus. Esse é o meu desejo de oração a todos. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.